Olá pessoal, esse vídeo faz parte de uma playlist na qual eu falo sobre assuntos ligados à igreja e religião. Se você não assistiu a introdução da playlist onde eu me apresento, por favor assista antes de fazer um mau juízo de mim. Mas vamos direto ao assunto. Você sabe o que é espiral do silêncio? Espiral do silêncio é uma condição que se estabelece num grupo em que pessoas podem até não concordar com o resto do grupo em determinados assuntos, mas essas pessoas acabam fingindo que concordam para não perderem a admiração do grupo, ou até não deixarem de participar do grupo. Isso acontece demais nas igrejas e é exatamente por causa desse tipo de comportamento das igrejas que às vezes determinadas situações não viram, determinadas situações não mudam. Eu vou dar um exemplo com política porque é o tema dos dias de hoje. Imagine você que o grupo se declara como sendo apoiador do candidato A. Mas dentro daquele grupo, uma ou mais, ou talvez todas as pessoas tenham se tornado decepcionadas com o candidato A. Aquelas pessoas acabam ficando caladas porque elas têm medo de perderem a admiração do grupo. Agora, trazendo para a igreja e falando também de política, vamos imaginar que a sua igreja, eu vou dar o exemplo com os dois candidatos que foram para o segundo turno, mas vamos imaginar primeiramente que a sua igreja declarou de uma forma muito aberta o apoio ao presidente vitorioso Jair Bolsonaro. A sua igreja, por ter votado e apoiado o Jair Bolsonaro, ela criou uma espiral de silêncio de forma que qualquer pessoa que se manifestava, por exemplo, a favor do Haddad era reprimida, ficava ali humilhada e por isso, mesmo que as pessoas ali dentro tivessem uma certa simpatia com o Haddad, elas ficavam caladas ou até se declaravam a favor do Bolsonaro para não perder a admiração do grupo. É mais ou menos assim, o candidato que vai ganhar como presidente é menos importante para mim do que a admiração dos membros da igreja e do pastor, então deixa isso para lá. Só que hoje a situação pode ter virado. Hoje aquelas pessoas, talvez todas, já podem estar decepcionadas com a performance do Jair Bolsonaro como presidente. Mas aí impera uma coisa que chama-se espiral do silêncio. Todas as pessoas podem já ter mudado de ideia, mas porque o grupo se mantém como sendo um grupo apoiador do Bolsonaro, ninguém tem coragem de ser o primeiro a dizer que se decepcionou. Talvez todas as pessoas no íntimo já se decepcionaram, mas continuam, ainda que da boca para fora, defendendo o Jair Bolsonaro, porque elas de certa forma, tem medo de que o grupo as abandone. Então, essa espiral de silêncio é uma técnica utilizada nas igrejas, inclusive para que determinadas pessoas não se levantem contra pontos do pastor. Por exemplo, o pastor fecha ali que, e volto a dizer, pastores não honestos, os pastores honestos não fazem isso. Mas vamos pensar que um pastor não honesto começa a dizer que o local que você deve fazer compras é no supermercado do João. Ali ele recebe uma grana por fora do João. Ninguém pode falar o contrário, porque ninguém vai querer decepcionar o pastor. E aí a gente tem uma infinidade de possibilidades. Agora, indo para o outro lado da política, vamos pensar diferente. Vamos pensar que a sua igreja trabalhou arduamente pela eleição do Haddad. Todas as pessoas da igreja ficavam com medo de se manifestar contra o Haddad como sendo um possível presidente do Brasil. Eles apoiavam com unhas e dentes. E aí o Haddad foi derrotado pelo Bolsonaro. E agora o Bolsonaro, vitorioso, está governando de uma forma que todos os membros da igreja estão gostando. Mas vamos imaginar o seguinte, por causa da espiral do silêncio, acontece o inverso daquela ideia que eu falei a respeito do Bolsonaro, né? Ninguém da igreja tem coragem de ser o primeiro a falar que está gostando do governo do Bolsonaro. Às vezes, porque a igreja apoiou o Haddad, todo mundo daquela igreja já está com a cabeça mudada. Olha, no final das contas, Bolsonaro está sendo até um bom presidente, etc e tal. Mas eu não posso falar que o resto da galera gosta do Haddad. Mas às vezes todo mundo já mudou de ideia. Mas porque ninguém tem coragem de falar, aquele grupo continua fingindo ser um grupo que era há um certo tempo atrás. Por que é importante identificar esse tipo de comportamento nas igrejas? Por quê? Esses comportamentos são utilizados normalmente para conduzir a mente das pessoas. Imagine você o seguinte,
Imagine que você não pode se manifestar contra uma coisa que está errada, ou uma coisa que você não gosta, ou uma coisa que você não concorda, e de repente conduzir aquele grupo em outra direção, porque senão você vai ser reprimido. A tendência natural é que naquele ambiente, você como indivíduo, você não é mais indivíduo, você é simplesmente um tijolo no muro. Naquele ambiente daquela igreja, um ambiente no qual você não pode ir contra a ideia predominante, porque senão você é reprimido, você é moldado. Então você chega numa igreja, uma coisa básica, né, que não estou falando que tem igreja que defenda isso, mas imagine você chegar numa igreja e descobrir que aquela igreja professa a fé da terra plana. Falo terra plana porque é um assunto que dificilmente a gente encontra uma pessoa que defenda essa ideia de forma séria. Aí você estudou física, você é um cara que obviamente não acredita na teoria da Terra plana, mas os membros da igreja acreditam, o pastor acredita. E todas as pessoas começam a mostrar para você uma convicção muito grande na teoria da Terra plana. Vai chegar um ponto em que, porque você nunca se manifestou contra a teoria da Terra plana, você vai ser percebido como alguém que defende a teoria da Terra plana. E mais, para não perder a admiração daquele grupo, você vai, no final das contas, defender a teoria da Terra plana mesmo sem acreditar nela. Obviamente, o fanatismo pode te levar a acreditar, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, enquanto você tiver sua individualidade, ela vai ser podada pela ideia da espiral do silêncio, a ideia de que a ideia predominante ali é a única ideia que pode existir. Não pode existir diversidade de ideias. O grande problema dessa espiral do silêncio é que ela tira o ser humano da condição de ser humano e passa o ser humano para uma condição de máquina, de ser programado e obrigado a comportar de acordo com a ideia predominante. E pode ter certeza que se você não é dono da igreja, a sua ideia nunca vai ser a predominante, por mais que você possa estar correto. O que significa que se for algum assunto relacionado, por exemplo, à física, terra plana, você pode ser doutor em física, você pode pode ser o astronauta brasileiro, o Pontes, que se ele entrar numa igreja onde impera a espiral do silêncio, a voz dele não vai ter valor, o conhecimento dele não vai ter valor, a palavra final vai ser a palavra de quem comanda. Então, identifique esse problema e valorize a sua individualidade. Você não é obrigado a ser idiota, você não é obrigado a ser silenciado, você não é obrigado a ser não você, a ser outra pessoa, porque você precisa de um convívio. Se aquele ambiente poda você de você ser quem você é, se aquele ambiente te obriga a ser uma pessoa que você não é, se aquele ambiente te obriga a pensar de uma forma diferente, se aquele ambiente te obriga a ser infeliz, pule fora e encontre um ambiente que te faz bem. Um ambiente que poda você de ser você mesmo não é um ambiente sadio. Então fuja da espiral do silêncio. Muito obrigado, se inscreva aí no canal do Estopa, aqui no YouTube, marque para receber notificações e curta a página canal do Estopa também lá no Facebook. Muito obrigado e até mais.